Olá, a apresentação em questão ela é relativa à temática de Batch Normalization e o que sabemos até agora, e foi publicada no artigo de 2015 por Sergei Yofia e Christian Zetsky, e que são responsáveis por qualquer reconhecimento apresentado nesse artigo. Além do que, a apresentação a seguir foi inspirada também num documento publicado no Thor's Data Science por Johan Huber, e os dois documentos eles vão ser disponibilizados nos links compartilhados nos slides. Bem, devido ao fato das redes neurais profundas terem uma mudança de distribuição na entrada de cada camada de sua arquitetura, isso resulta na desaceleração do treino ao exigir uma inicialização cuidadosa dos parâmetros e das taxas de aprendizagem mais baixas, e portanto mais etapas de treino. E a fim de remediar esse problema, o método de normalização de lote ele consiste em normalizar os vetores de ativação das camadas ocultas, utilizando o primeiro e o segundo momentos estatísticos, que são média e variância, do lote atual, o que torna o processo de treino mais rápido e mais estável. Esse documento ele apresenta uma revisão relativa superficial do artigo, então para mais estudos sobre o assunto, por favor recorra ao artigo original. Bem, primeiramente, o que é Batch Normalization? Batch Normalization, a normalização de lote, é um método algoritmo que torna o treino de redes neurais profundas, DNNs, mais rápido e mais estável. Ele consiste na normalização de vetores de ativação a partir de camadas ocultas, utilizando o primeiro e o segundo momento estatísticos, média e variância, como comentado anteriormente, e essa etapa ela pode ser aplicada imediatamente antes ou logo após a função não linear. Vale constar que a normalização de lotes ela é calculada de forma diferente durante a fase de treino e a fase de teste. Em cada camada oculta, a normalização de lotes ela transforma o sinal como se segue. A camada de Batch Normalization ela determina primeiro a média e a variância dos valores de ativação em todo o lote, usando as equações 1 e 2 apresentadas. Em seguida, normaliza o vetor de ativação Z com a equação 3, e dessa forma, a saída de cada neurônio ela segue uma distribuição normal em todo o lote, onde epsilon é uma constante utilizada para a estabilidade numérica. Finalmente, calculamos a saída de camada Z aplicando a transformação linear com gama e beta, que são dois parâmetros treináveis na equação 4. E tal passo permite ao modelo escolher a distribuição ótima para cada camada oculta, ajustando esses dois parâmetros. Vale constar que gama permite ajustar o desvio padrão e beta permite ajustar o desvio deslocando a curva do lado direito ou do lado esquerdo. Em cada iteração, a rede calcula a média μ e o desvio padrão sigma correspondente ao lote atual. E depois é feito o treinamento de gama e beta através de gradient descent. Ao contrário da fase de treinamento, podemos não ter um lote completo para alimentar o modelo durante a fase de avaliação. E para resolver esse problema, nós calculamos um MIPOP e um SIGMA-POP, tais como o MIPOP vai ser a média estimada da população estudada e o SIGMA-POP vai ser o desvio padrão estimado da população estudada. Então, esses valores são calculados utilizando todos os MIBET e o SIGMA-BET determinados durante a formação e diretamente introduzidos na equação 3 durante a avaliação, em vez de chamar as equações 1 e 2. Certo. Na prática, consideramos a normalização de lote como uma camada padrão, tal como um perceptron, uma camada convolutiva, uma função de ativação, uma camada de dropout. E todas as implementações de Batch Normalization permitem definir cada parâmetro de forma independente. No entanto, o tamanho do vetor de entrada é o mais importante. E ele deve ser definido para quantos neurônios estão na camada corrente, a camada atual oculta, e quantos filtros se encontram na camada atual oculta, a camada corrente, para redes convolucionais. Para obter uma primeira visão, vamos dar uma olhada a partir dos olhos de quem viu o artigo, o resultado oficial do artigo. E os resultados são claros, a camada de Batch Normalization ela torna a formação mais rápida e permite uma maior variedade de aprendizagem sem comprometer a convergência dessa formação. Antes de mergulharmos na teoria, a gente começa com o que é certo sobre a normalização de lotes atualmente. Então, nessa sessão, nós vamos ver os tópicos exibidos no slide. Como foi dito anteriormente, o Batch Normalization ele é amplamente utilizado porque quase sempre faz com que os modelos de aprendizagem profunda tenham um desempenho melhor. O artigo ele realizou 3 experiências para mostrar a eficácia de seu método. No início, eles treinaram um classificador no conjunto de dados MNIST, de dígitos escritos à mão, e o modelo consiste basicamente em 3 camadas totalmente ligadas de 100 neurônios cada uma, todas ativadas pela função sigmoide. Treinaram esse modelo 2 vezes, com e sem camadas de Batch Normalization, para 50.000 iterações, utilizando o Gradient Descent estocástico, SGD, e a mesma taxa de aprendizagem para todos, que foi 0.01. E nota-se que as camadas de Batch Normalization foram colocadas antes da função de ativação. Bem, parece bom,
a normalização do lotes aumenta o desempenho da nossa rede, tanto no que diz respeito à perda como à precisão, como nós podemos ver na primeira imagem. A segunda experiência ela consiste em analisar os valores de ativação nas camadas ocultas. Aqui estão as parcelas correspondentes à última camada oculta, mesmo antes da não linearidade. Se a normalização do lote, os valores ativados eles flutuam significativamente durante as primeiras iterações. Pelo contrário, as curvas de ativação elas são mais suaves quando o batch normalization é utilizado. Além disso, o sinal ele é menos ruidoso quando se adicionam camadas de batch normalization. Parece tornar a convergência do modelo mais fácil, digamos assim. E o que nós podemos concluir a partir dessas curvas? Bem, primeiramente, a adição de camadas de batch normalization leva a uma convergência mais rápida e melhor, onde melhor significa uma maior precisão. Um conjunto de dados tão grande, a melhoria é muito mais significativa do que observado num pequeno conjunto de dados MNIST. A adição de camadas de batch normalization ela permite utilizar uma taxa de aprendizagem mais elevada sem comprometer a convergência. E além disso, uma taxa de aprendizagem mais elevada ela ajuda o otimizador a evitar uma convergência de mínimo local, encorajando a explorar o otimizador, ele vai convergir mais facilmente para a melhor solução. O batch normalization ele depende do primeiro e do segundo momentos estatísticos, como comentados anteriormente, que são a média e variância, para normalizar as ativações da camada ocultas. Os valores de saída estão tão fortemente ligados às estatísticas atuais de lotes, e tal transformação ela acrescenta algum ruído, dependendo dos exemplos da entrada utilizados no outro local. Então, adicionar algum ruído para evitar a sobreposição soa bastante como um processo de regularização. Na prática, não devemos confiar na normalização dos lotes para evitar o sobreajustamento, e devido às questões de ortogonalidade e afins. Em termos simples, a gente deve sempre assegurar de que o modelo trata-se de um problema específico. Confiar em vários módulos para lidar com diferentes problemas torna o processo de desenvolvimento muito mais difícil do que o necessário. E bem, há dois casos em que o modelo pode ser chamado de modelo de avaliação, como podemos ver no slide. No primeiro caso, poderemos aplicar a normalização de lotes, ou batch normalization, utilizando a estatística atual referente do lote por conveniência. E no segundo, não faz sentido utilizar a mesma abordagem, porque não temos necessariamente um lote inteiro para prever. Vejamos o exemplo de um robô com uma camada embutida. A gente poderia ter um modelo que utiliza a estrutura dele para prever as posições de qualquer obstáculo futuro. Assim, a gente quer calcular uma inferência num único quadro, ou seja, uma imagem RGB por iteração, por exemplo. Se o tamanho do lote de treino for n, o que deve escolher para os n-1 outros inputs esperados pelo modelo para fazer uma forward propagation, uma propagação. Uma solução seria escolher valores arbitrários para cumprir o lote e alimentar o modelo com o primeiro lote, a gente já vai obter um certo resultado para a imagem em que estamos interessados. Se a gente construir um segundo lote com outros valores aleatórios, a gente vai ter previsões diferentes para a mesma imagem. Duas saídas diferentes para uma única entrada não é um comportamento desejável para o modelo. E esse truque ele consiste em definir o MIPOP e o SIGMAPOP, comentados anteriormente, que são respectivamente a média estimada e o desvio padrão da população alvo. Esses parâmetros são calculados com a média de todos os MIBET e SIGMABET determinados durante a formação. E é assim que fazemos. Bem, embora a normalização de lotes ela funcione bastante bem, por vezes pode causar problemas de estabilidade. Há casos em que a batch normalization faz explodir os valores de ativação durante a fase de avaliação, fazendo com que o modelo desenvolva perda de Nora Number. E nós acabamos de mencionar que com o MIPOP e o SIGMAPOP são determinados a fim de utilizar durante a avaliação. A gente calcula a média de todos os MIBET e o SIGMABET calculados durante a formação, o treinamento no caso. Vamos considerar um modelo que foi treinado apenas em imagens contendo tênis. E se esses sapatos fossem de outro tipo do conjunto de teste? A gente supõe que o valor de ativação das camadas ocultas terão distribuições significativamente diferentes durante o treino e avaliação, talvez demasiadamente. E nesse caso, a estimativa MIPOP ou SIGMAPOP ela não estima corretamente a média real da população e o desvio padrão. A aplicação do MIPOP e o SIGMAPOP ela pode afastar os valores de ativação para amigo a 0 e sigma igual a 1, resultando numa superestimação dos valores de ativação. E, em geral, um conjunto de informação ele deve ser suficientemente semelhante ao conjunto de testes. Caso contrário, seria impossível treinar adequadamente o modelo sobre a tarefa visada. Assim, na maioria dos casos, MIPOP e SIGMAPOP devem ser um bom ajuste para o conjunto de testes. Caso contrário, nós podemos concluir que o conjunto de informação ele não é suficientemente grande ou que a sua qualidade não é suficientemente boa para a tarefa visada.
Adicionar as camadas de batch normalization em sua rede, assumindo que não pode ter impactos negativos, nem sempre é a melhor estratégia, como nós acabamos de comentar. Na prática, é amplamente admitido que enquanto o batch normalization ele usa o lote atual para normalizar cada valor, o LN ele usa toda a camada atual para fazer o mesmo. Por outras palavras, a normalização era realizada utilizando outras características de único exemplo, né? E em vez de utilizar a mesma característica em todos os exemplos de lotes recorrentes. Essa solução parece ser mais eficiente para redes recorrentes, e nota-se que é bastante difícil definir uma estratégia consistente para esses tipos de neurônios, uma vez que eles dependem da multiplicação da mesma matriz de pesos várias vezes. Bem, historicamente, a camada de batch normalization é posicionada mesmo antes da função não linear, o que era consistente com os objetivos e hipóteses dos autores na altura, né? Mas algumas experiências mostraram que o posicionamento das camadas de batch normalization logo após a função não linear, ela condiz com melhores resultados. E ainda é ocasionalmente um tema de debate, como pode ser discutido no artigo. Na maioria dos casos, a batch normalization ela melhora o desempenho dos modelos de aprendizagem profunda. E isso é ótimo, mas a gente quer também saber realmente o que está acontecendo por debaixo dos panos, né, nessa black box. E o problema é que ainda não sabemos exatamente o que acontece na batch normalization para ela funcionar tão bem. Algumas hipóteses que são frequentemente discutidas dentro da comunidade de Deep Learning, e a gente vai explorar algumas delas. O documento original ele assume que a eficácia do batch normalization ele se deve dado a redução de que eles chamam da mudança covariada interna, né, o ICS, de shift. E um artigo recente ele refuta essa hipótese. Outra hipótese tinha substituído a primeira com muito mais cautela, em que a batch normalization ela atenua a interdependência entre camadas durante o treino. Um artigo recente do MIT ele salienta o impacto da batch normalization na suavidade da paisagem de otimização, tornando o treino mais suave, digamos assim, e mais otimizado. E muito provavelmente a exploração dessas hipóteses ajuda a construir uma forte intuição sobre a normalização de lotes, mesmo que seja uma temática em tanta ascendência e tão nova assim. Certo. A hipótese número 1, segundo ela diria que o batch normalization reduz o deslocamento de covariância interna. Apesar de seu impacto fundamental no desempenho de neural networks, a normalização de lotes ela ainda está sujeita a maus entendidos. Em outras palavras, o batch normalization ele é eficiente porque parcialmente aborda a questão interna do covariate shift, né? O shift de covariância. Essa afirmação ela tem sido severamente contestada por trabalhos posteriores. Mas antes da gente saber por que foi refutada, é bom a gente saber o que é essa mudança covariada, de uma perspectiva de distribuição de estabilidade. Os autores definem claramente a mudança covariada na perspectiva da estabilidade distributiva. Ela descreve a mudança de um modelo de distribuição de entradas. Por extensão, o deslocamento covariável interno descreve esse fenômeno quando acontece nas camadas ocultas de uma rede profunda. Vamos supor que nós queremos formar um classificador que possa responder a seguinte pergunta: será que essa imagem contém um carro? Se a gente quiser extrair todas as imagens de um carro de um conjunto de dados muito grande, sem etiquetas, tal modelo ele pouparia-nos muito tempo. Agora, assumindo que nós só temos carros comuns para a formação, como é que o modelo ia reagir se a gente pedisse para ele classificar um carro de Fórmula 1, por exemplo? Nesse exemplo, há uma mudança drástica entre a formação e a distribuição de testes. Mais genericamente, uma orientação diferente de automóvel, um relâmpago, uma condição seria suficiente para ter impacto no desempenho do nosso modelo. E aqui o nosso modelo ele não generaliza bem. Se tivéssemos traçado as características extraídas no espaço de características, teríamos visto algo como assumindo que as cruzes descrevam características associadas às imagens que não contêm nenhum carro, enquanto os anéis descrevem as imagens que contêm um carro. Aqui a única função ela poderia dividir os dois conjuntos, mas a função é provavelmente menos precisa na parte superior direita do diagrama, e não há pontos suficientes para determinar uma boa função. Isso pode levar o classificador a cometer muitos erros durante a avaliação. Para treinar eficazmente o nosso modelo, a gente precisaria de muitas imagens de automóveis, em qualquer contexto possível que a gente pudesse imaginar. Mesmo que ainda assim que treinamos a nossa CNN, né, nossa Convolutional Neural Network, hoje em dia, a gente quer ter certeza de que o nosso modelo vai generalizar bem, utilizando o menor número possível de exemplos. E bem, o problema pode ser resumido da seguinte forma: do ponto de vista do modelo, as imagens de treinamento são estatisticamente
demasiado diferentes demais das imagens de teste. Há uma mudança covariada nesse quesito. E a gente pode resolver esse problema utilizando um modelo mais simples, que é bem conhecido que os modelos de regressão linear são mais fáceis de otimizar quando os valores de entrada são normalizados. Ou seja, fazendo uma distribuição próxima de média igual a zero e o sigma, né, do desvio padrão, igual a 1. E é por isso que normalmente normalizamos os valores de entrada de um modelo. Essa solução já era bem conhecida antes da publicação do artigo do Batch Normalization. E com o Batch Normalization, os autores eles procuraram por estender esse método às camadas ocultas para ajudar a formação. Nossa segunda hipótese atenua a interdependência entre camadas ocultas durante o treino. Essa é a hipótese, onde A, B, C, D e E são camadas sequenciais de rede. Aqui está um exemplo muito simples, em que todas as camadas estão ligadas por transformações lineares, e vamos supor que queremos treinar tal modelo usando Stochastic Gradient Descent. Para atualizar os pesos da camada A, nós precisamos calcular o gradiente a partir da saída de rede, ou seja, gradiente A vai ser gradiente relativo a B, vezes gradiente relativo a C, vezes gradiente relativo a D, vezes relativamente gradiente a E. E primeiro consideramos uma rede sem camadas de Batch Normalization. A partir da equação acima, a gente conclui que se todos os gradientes forem grandes, o grade A será muito grande. Pelo contrário, se todos os gradientes forem muito pequenos, o grade A será insignificante. E é bastante fácil ver quão dependentes são as camadas umas das outras, olhando para a distribuição de entrada de unidades ocultas. Isso significa que uma modificação de A de pesos vai modificar a distribuição de entrada de B de pesos, que eventualmente modificará o sinal de entrada de D e E. E essa interdependência ela pode ser problemática para a estabilidade de formação. Se quisermos ajustar a distribuição de entrada de uma unidade oculta específica, a gente precisa considerar toda a sequência de camadas. Contudo, com Stochastic Gradient Descent, considera as relações de primeira ordem entre camadas, portanto não tem em conta a relação de grau mais elevado, que foi mencionado acima. Com a adição de camadas de Batch Normalization, reduz significativamente a interdependência entre camadas na perspectiva da estabilidade da distribuição durante o treino. E a normalização de lotes ela funciona como uma válvula que retém o fluxo e permite a sua regulação utilizando o beta e o gama comentados anteriormente. Deixa então de ser necessário ter em conta todos os parâmetros para se ter pistas sobre a distribuição dentro das unidades ocultas. Quanto à hipótese número 3, em que a Batch Normalization ela torna a paisagem de otimização mais suave, vamos saltar diretamente para a segunda experiência. O seu objetivo era verificar a correlação entre o ICS, né, de Shift Variation, e os benefícios do Batch Normalization nos desempenhos de treino, que foi comentado na hipótese 1. Eles mediram a exatidão alcançada por cada modelo e a evolução dos valores de distribuição e as suas interações, e os resultados que eles obtiveram. A gente pode ver, como esperado, que temos um ICS muito alto, né, Internal Covariant Shift. Contudo, tem muito ruído nessa rede que foi treinada em relação a uma rede normal. E isso produz, basicamente, assim, performances comparáveis entre redes com e sem Batch Normalization. Por isso que podemos dizer que ainda há muitas interrogações e dúvidas nessa área de por que ela funciona tão bem como ela funciona. Certo. Para mais informações, esse artigo do DOI que está comentado aqui, ele vai ser disponibilizado, vocês podem acessar. E esse é o documento que apresenta uma perspectiva mais atual, digamos assim, quanto à pesquisa. Ele basicamente faz uma batch normalization em 3 níveis de conhecimento, uma de 30 segundos para fazer uma gestão rápida sobre o assunto, digamos assim, uma mais teórica e uma com os cálculos. E, enfim, como ele é mais recente que o artigo, ele apresenta muito mais uma perspectiva sobre todos os feedbacks que foram sendo agregados ao longo do tempo e permite uma noção mais próxima ao estado da arte. Obrigado.